Durante todo o mês de junho, durante todo o mês de maio e durante todo o mês de abril, nós entramos dentro de casas na Bíblia. Entramos na casa de Saul. Saul, ele abandona o Senhor e ele tem uma experiência de tormento. A Bíblia diz que um espírito mau agoniava ele, desesperava ele. Davi, então, traz a sua harpa e quando Davi toca, aquele espírito imundo vai embora. E aí a gente falou sobre o valor do louvor dentro da nossa casa. Nós nos encontramos com Zaqueu, um homem que não podia ser salvo. Zaqueu é aquele homem destinado à perdição, rejeitado, vivendo numa cidade maldita, dentro de uma história maldita e de uma casa maldita, mas um lugar onde Jesus entrou. Ele diz: hoje entrou salvação nessa casa. Entramos na casa de Jairo, entramos na casa de Jonas, entramos na casa de Marta e Maria, entramos na casa de uma mulher que pega um pote de tempero, um azeite, e ali experimenta a bênção de Deus. Hoje a gente encerra praticamente as ministrações dentro de casa e nós vamos partir para fora de casa, mas eu quero falar sobre prisioneiros de guerra. A gente tem vivido aí tempos de pessoas, de guerras, e quando um soldado do exército inimigo é capturado, quando algum deles, ele de alguma maneira é derrotado, ele cai, ele tomba no combate, ele se entrega, ele se torna prisioneiro. É sobre isso que a gente vai tratar. Diz assim a palavra de Deus em Gênesis 14, de 8 a 24. Então os reis de Sodoma, preste atenção nessa cidade, de Gomorra, de Adimá, de Zeboim e de Belá, que é Zoar, marcharam, era uma guerra, e tomaram posição de combate no vale de Sidim, contra Quedorlaomer, rei de Elão, contra Tidal, rei de Goim, e contra Anrafel, rei de Sinear, e contra Arioque, rei de Elazar. Eram 4 reis contra 5. Ora, o vale de Sidim era cheio de poços e de betume. E quando os reis de Sodoma e de Gomorra fugiram, alguns de seus homens caíram nos poços, e o restante escapou para os montes. Os vencedores saquearam todos os bens de Sodoma e de Gomorra, e todo o seu mantimento, e partiram. Levaram também Ló, sobrinho de Abrão. Ele não tinha ainda recebido a promessa de pai de nações, então o nome dele aqui ainda é Abrão. E os bens que ele possuía, visto que morava em Sodoma. Ló morava na cidade de Sodoma, uma cidade riquíssima. Mas alguém que tinha escapado veio e relatou tudo a Abrão, o hebreu. Quando Abrão ouviu que seu parente fora levado prisioneiro, mandou convocar os 318, venha você também, venham orar com os 318, é desse texto de Gênesis, que sai a figura dos 318 valentes, que são treinados, são combatentes treinados, dentro de casa, 318 homens treinados, nascidos na sua casa, e saiu em perseguição aos inimigos até Dan, atacou-os durante a noite em grupos, assim os derrotou, perseguindo-os até roubar, ao norte de Damasco, recuperou todos os bens, e trouxe de volta seu parente Ló, com tudo que possuía, juntamente com as mulheres, e o restante dos prisioneiros. Ló é um prisioneiro de guerra. Ló é um homem assim, a Bíblia, ela explica para a gente, ela traz para a gente doutrina, através de lei. Você vê doutrina, você vê princípio na lei. Deus, ele nos ensina através de cartas. O apóstolo Paulo, o apóstolo Pedro, Tiago, escrevem cartas. São cartas que dirigem não só os pensamentos, mas a vida da igreja que tinha acabado de nascer. Deus ensina através de histórias. E a história de Ló é uma história repetitiva de escolhas muito
muito mal feitas, de decisões que cada vez mais afetam a vida dele e que trazem sofrimento para ele. Ele é um homem prisioneiro, ele é um homem cativo, mas ele é um homem que ele vai absorver algo chamado indiferença espiritual. Ele mora numa cidade fria espiritualmente. Da mesma maneira, isso aqui é Jesus tratando em Lucas 17, esse trecho de Lucas 17, junto com capítulo 21 de João, junto com o capítulo 24 de Mateus, são chamados Apocalipse de Jesus, a revelação que Jesus mesmo traz a respeito do fim dos tempos. Ele diz, da mesma maneira, aconteceu nos dias de Ló. Ele está usando o passado para mostrar como é que vai ser no futuro. Comiam, e qual o problema de comer do melhor, pastor? Não há problema nenhum. Comiam, bebiam, e qual o problema, pastor, de eu saciar minhas vontades? Vendiam, qual o problema, pastor, de eu fazer negócios? E plantavam, qual o problema, pastor, de eu ter investimentos? E edificavam, qual o problema de eu construir? Mas no dia em que Ló saiu de Sodoma, choveu do céu fogo e enxofre e consumiu a todos. Assim será no dia que o Filho de um homem se há de manifestar. Insensibilidade espiritual é quando nada mais te afeta. Você pode beliscar, você pode gritar, você pode chamar atenção, porque quando a pessoa está vivendo uma vida da idolatria de prazer, ela entende que nada é mais importante do que a felicidade dela. Aqui há uma geração, mas não só uma geração, uma cultura em que as pessoas têm que buscar o prazer a qualquer custo. Custe o que custar, não interessa o preço que eu vou pagar, eu quero ser feliz. Isso promove o que a gente chama de insensibilidade ou indiferença espiritual. Não importa que os sinais da vinda de Jesus estejam se multiplicando, o que importa é que enquanto eu viver, e a vida é curta, e eu vou aproveitar a vida. É dentro dessa cultura, é dentro dessa história que Ló está situado. E aí tem uma escolha muito ruim. Aqui algo vai mudar, vai começar uma confusão, e não podiam morar os dois juntos. Veja que aqui é um divórcio, é uma história de uma separação entre um jovem e o seu tio abençoado, e não podiam morar os dois juntos na mesma região, porque possuíam tantos bens que a terra não podia sustentá-los. Por isso surgiu uma desavença entre os pastores dos rebanhos de Abraão e os de Ló. Ló não tinha promessa, quem tinha promessa era o tio dele. Ló era órfão, o pai dele havia morrido, e ali, aquele menino que não tinha para onde ir, não tinha quem ser dirigido, que é órfão, que vê perdida a sua paternidade, e encontra um tio que não tem filho. Você sabe que hoje tem aquele tio que não tem filho, então ele pega aquela criança que é sobrinho e trata como se fosse filho. Tem gente que está tratando bichinho, cachorrinho como se fosse filho, dá nome de gente. Qual o nome dele? Henrique. Não, mas é um gatinho. Qual o nome dele? O João. E isso está acontecendo, e aqui, quando esse menino que não tinha bênção, mas andava junto com aquele que tinha bênção, ele está se aproveitando, ele está recebendo daquilo que ele não planta. Deus havia dito no capítulo 12 para Abraão: abençoarei os que te abençoarem. Significa que existe uma bênção transbordante que sai de mim e alcança quem está perto de mim, alcança quem colabora comigo, alcança quem anda comigo. E esse homem, Ló, sobrinho dele, está se aproveitando e está enriquecendo, os seus rebanhos se multiplicam, e ele então toma uma decisão de olhar para onde não devia olhar. Aqui o caldo começou a azedar, e a gente tem direito de escolher. Então Abraão disse a Ló: não vamos brigar não haja desavença entre mim e você, ou entre os seus pastores e os meus, afinal somos irmãos, aí está a terra inteira diante de você, vamos nos separar. Escolha, existe escolha, e a Bíblia repete isso o tempo todo: escolhas. Deuteronômio vai dizer: olha, eu te ofereço hoje
bênção e maldição. Escolhe a vida para que vivas. Caminhos de vida, Jeremias diz, caminhos de morte, você tem que escolher. O apóstolo Paulo vai dizer, olha, você deve escolher uma vida na carne, ou uma vida no espírito, escolha. Jesus vai dizer, existe uma porta larga para a perdição, existe uma porta estreita para a vida eterna. Tiago vai dizer, existe uma sabedoria que vem do alto, existe uma sabedoria que é terrena, mundana e infernal. Você escolha. Se você for para a esquerda, eu vou para a direita. Se for para a direita, irei para a esquerda. É um direito seu fazer uma escolha. Tem gente que está escolhendo, tomando decisões erradas. A gente acha que a gente vai criar bichinho. Quando você pega assim um leãozinho, que fofinho, qual o nome dele? É Simba. É menino ou menina? Não, esse aqui é fêmea, é Nala. Olha, fofinho. Aí dá aquela rosnada para você, pequenininho, lambe o teu rostinho. Olha aqui, nem me arranha, pastor. É pequenininho, é meu amigo. Escute isso. Toda vez que você tome uma escolha errada, eu acho impressionante isso. Toda vez que você escolhe alimentar errado, você acaba criando um bicho, um animal selvagem dentro de casa. São escolhas que a gente faz lá atrás, que a gente tem que decidir certo e a gente decide errado. Tem gente que casa errado, aí quando dá 10, 15 anos depois, a gente fala, pastor, me ajuda em oração. Mas era um leãozinho que você resolveu criar dentro de casa, vira uma fera, vai virar um bicho, aquelas mandíbulas vão crescer, aquelas garras vão te arrancar a pele, vão te arrancar o braço. É isso que acontece quando a gente escolhe errado, a gente escolhe viver do lado de animal selvagem. Ló olhou em volta e viu, olha que bonito, que o Vale do Jordão, até chegar à cidade de Zoar, tinha bastante água. Gente, pensa um vale que você produz e tudo dá certo. Você planta feijão, você planta milho, você planta soja, tudo que você planta trigo, tudo prospera. É um lugar para você ser feliz, é um paraíso. Você quer ver? Era como o jardim do Senhor, era como Éden. Pastor, eu estou mudando para uma cidade, eu estou indo para um lugar, eu estou indo para um condomínio, não importa que lá só tem gente pecadora, eu quero é ser feliz. Era como a terra do Egito, o rio Nilo, ele vai nascer na Etiópia, nas montanhas, ele vai descendo, ele vai rasgando 9 países da África, até desaguar, sabe aonde? No delta do Nilo, lá no Mediterrâneo. Gente, pensa um lugar bonito, é bonito, aqueles condomínios ali, nos balneários, à beira do Mediterrâneo, é lindo, e é para lá que Ló vai. O vale era assim antes do Senhor haver destruído as cidades de Sodoma e Gomorra. Sabe o que acontece quando você escolhe criar animal selvagem dentro de casa? Aí, ó, isso aí é BBC News, o homem que morreu ao ser atacado por um leão que criava no quintal de casa. A gente cria animal selvagem no quintal. Ai, pastor, olha, fui eu que errei. Você acredita que o bicho selvagem, ele se enganou? Ele era meu amigão, pastor. O teu amigão é aquele mesmo que vai te devorar amanhã. É ele que vai te comer amanhã, ele vai te devorar amanhã. Porque a gente acredita que a gente consegue dominar pecado. Sabe aquele pecado, a gente chama aqui, crente, animal de estimação. Eu não gosto desses nomes não, porque dá-se uma ideia de uma figura de linguagem que é doce, e não é doce. O salário do pecado, gente, é morte. As escolhas ruins vão trazer uma desgraça para a vida desse homem.
Por trás dele há um tio abençoado, que onde ele coloca a mão prospera. Se você pegar agora Gênesis capítulo 13, verso 2, você vai ver que a mão do Senhor era com ele. Gente, pensa um homem que ficou rico, podre de rico, Abraão. Ele tem um tio que está vendo as coisas dando certo, e ele não liga, ele é indiferente. Esse tio, gente, é uma benção. Mas a gente tem que aprender. Isso aí você já viu o zoológico, não alimenta os animais. Não, eu só vou dar uma pipoquinha, um amendoim para o elefantinho. Gente, o elefante te esmaga. O rinoceronte fura com aquele chifre dele. O hipopótamo, ele não é bonzinho, ele é selvagem. São animais, tem gente que pega, não, vou criar uma cobra. Tem gente que cria serpente dentro de casa. Não, pastor, mas está seguro, sabe por quê? Eu botei dentro de um aquário. E aqui eu vou colocando uma comidinha, um camundonguinho, e ela é minha amiga, mas é veneno, é uma cobra coral, é uma cascavel. Não estou falando, eu não posso fazer piada de sogra. Fabíola me proibiu há muito tempo atrás, falou, sogra sou eu, você fica dando ideia. É engraçado, não tem piada de sogro, né? Não, viu? Você viu como é que o sogro é tudo legal na Bíblia? Legal. São assim, Jetro, que sogrão, Jetro. Escolhas erradas. Tem sogro ruim também. Labão é péssimo, tá bom, gente? Lobão é gente boa. Labão vale nada. Ló escolheu todo o Vale do Jordão e foi na direção leste. E assim os dois se separaram. Presta atenção. Ele fez uma escolha tola. Ele pega a esposa dele. Existe um sentido de aliança no casamento. É a melhor coisa que você pode fazer é casar, mas case certo. Ele pega a esposa, ele pega as duas filhas dele, ele pega o rebanho dele e vai para a cidade mais pecaminosa daquele lugar. Ele interpreta o mal como o bem. Tem a terra da promessa e tem a terra da tragédia, do sofrimento, da dor, do medo, da desgraça. Abraão ficou na terra da promessa, ficou na terra de Canaã, mas Ló mudou seu acampamento para um lugar próximo a Sodoma, entre as cidades do vale. Ora, os homens de Sodoma eram extremamente perversos e pecadores contra o Senhor. E daí, pastor? Lá tem cada restaurante. Pastor, tem uma hamburgueria lá, com queijo cheddar duplo, com cebola caramelizada. Tem lá, você tem salada Caesar, salada Waldorf. Lá, pastor, tem carneiro com queijo, lá tem salmão, lá, pastor, lá tem diversão o tempo todo, toda noite tem fogos de artifício, parece até o castelo da Cinderela, pastor. Aliás, você pode até tomar café da manhã com as princesas, você pode dar bom dia para os personagens, todo mundo te ama, todo mundo, você come o que quiser, você bebe o que quiser, você faz o que quiser. Lá, pastor, tudo bem que as pessoas não valem nada, tudo bem que a cultura é corrompida, mas lá você é feliz. Chama-se terra de morte. Essa terra vai morrer. Essa terra, essas pessoas, elas ultrapassam o limite de Deus. Diz o Senhor a Abraão, depois que Ló separou-se dele: percorra esta terra de alto a baixo, de um lado a outro, porque eu darei a você. E então Abraão mudou seu acampamento e passou a viver próximo aos carvalhos de Mamre, em Hebrom, onde construiu um altar dedicado ao Senhor. Diga, construção de altares. Ele constrói um altar em Siquém, no capítulo 12. Ele constrói um altar em Betel, no capítulo 13. Ele volta para Betel e constrói de novo um altar, de novo, onde ele tinha construído. Pensa um coração grato. Ele constrói um altar agora em Hebrom, e no capítulo 22, ele vai construir um altar em Moriá. Sabe o que significa isso? Fidelidade. Deus não abençoa lugares, Deus abençoa a gente.
A bênção não está no lugar. Você olha para o lugar, Sodoma, gente, a cidade mais rica do vale. Olha, pastor, como é que eles são abençoados? Não são. A bênção não fica sobre lugares, a bênção fica sobre pessoas. A bênção estava em José, e enquanto José estava com seu pai em Canaã, José foi levado escravo para a casa de Potifar. Ele foi abençoado porque a bênção estava nele. Ele foi levado para ser governador no Egito, a bênção estava sobre ele. A bênção estava sobre Daniel, quando Daniel estava em Jerusalém e quando Daniel estava na Babilônia. A bênção não escapa da gente, ela não escapole das mãos. A bênção está dentro de pessoas. E Abraão está provando que ainda que ele mude de lugar, ele não vai mudar de Deus. Ele está sacrificando altar, nem chegar lá de colocar uma pedra em cima da outra. Ele coloca aquilo que tem valor, aquilo que é caro. O que é caro para você? O que é caro? Abraão, Deus fala assim: ó, me entrega teu filho. Eu costumo lembrar a igreja que nós somos crentes por causa de Abraão. Nós somos filhos na fé, na mesma fé de Abraão. Vamos sacrificar a Deus? Quando você quer sacrificar? Eu vou sacrificar minha bicicleta. Não, eu quero teu filho. Você imaginou? Hein? Se pegar teu bebezinho e colocar aqui no altar, colocar teu filho, já imaginou isso? Não, pastor, eu entrego o meu carro, meu filho não. Eu entrego o meu braço, meu filho não. O que você quer? Eu entrego minha casa, o sacrifício chama-se termômetro de gratidão. Quanto que você está disposto a se encontrar com esse Deus e dizer para esse Deus que você tem um altar para Ele? Abraão está mostrando para esse menino como vale a pena andar com Deus. Não precisa, escolhe qualquer lugar que você vai, onde eu for, Deus vai me abençoar. Onde eu colocar minha mão, Deus me abençoa. Por quê? Porque a bênção não está lá naquele lugar, a bênção está em mim. A bênção persegue pessoas. Você nunca viu isso? Será que você não aprendeu com Jacó? Ele queria ser abençoado na casa dele, aí ele tentou tirar o direito de primogenitura do irmão, ele roubou a bênção do irmão, tentou ser abençoado em Padarã, até que ele encontrou com um anjo no val de Jaboque. Ali Deus falou: tá bom, tu quer ser abençoado? Receba! Ele ficou aleijado para sempre, mancando a perna. A bênção fica sobre gente, sobre ser humano. É por isso que Deus abençoa até a milésima geração de quem obedece. Não é porque você mora numa cidade, não é porque você tem, esse irmão tem um pedigree, olha, ele é da família do fulano. A bênção, ela repousa, ela derrama na vida de quem ama o Senhor, de quem está no altar. Esse menino vai se tornar prisioneiro de guerra. Os 4 reis pegaram esse menino que não sabe adorar, que não sabe servir, que não sabe construir altares, pegaram todos os objetos de valor que havia em Sodoma e Gomorra, foram embora. Ló, o sobrinho de Abraão, vivia em Sodoma e por isso também foi levado como prisioneiro. Nós sabemos o que nós estamos alimentando dentro de casa. Quando a gente fala para você, querido, a célula é um lugar de bênção do Senhor, porque ali o nome do Senhor é invocado naquela casa. A gente ensina os nossos filhos com a nossa vida. Hoje, a gente está vivendo um tempo em que você tem que ser amigão do seu filho. A minha geração é uma geração que não teve afeto de pai. Eu nunca tive afeto de pai. Nunca tive um pai que disse que me ama. Eu nunca tive isso. Faz parte da minha geração. Essa geração não. Essa geração ama o filho, quer ser amigo do filho. Agora presta atenção, papai. Presta atenção, mamãe. Amigo, o teu filho vai ter um monte. Pai, ele só vai ter um. Amiga, tua filha, vai ter um monte. Mas mãe, ela só vai ter um. E se você ensinar errado,
Se você mostrar insensibilidade, se você mostrar que você não dá valor ao teu Deus, ele vai aprender do jeitinho que você está ensinando. Se você ora, teu filho vai orar. Lá em casa, as crianças, que não são mais crianças, agora são meus netos, são incapazes de sentar à mesa para comer sem orar. Tenta comer, senta na mesa para almoçar, para jantar, na frente da minha neta, sem orar. Ele fala assim: não, vovô, posição para a oração. Porque ela aprende aqui, mas a gente alimenta em casa. Posição para a oração. Aprenderam no Talmidim, com a tia Nahali, com os ministros do evangelho que estão cuidando, mas o pai não ora, o pai não busca a Deus. No primeiro problema que ele tem, ele sai no tapa, ele briga, ele grita, ele é um estúpido, ele é um cavalo, ele é um pão duro, ele é um rancinza, ele é um miserável. O que você acha que o filho está aprendendo? A ser pão duro, a ser rancinza, a ser miserável, a ser estúpido, a ser cavalo. A gente ensina os nossos filhos a construir altares, e a gente ensina os nossos filhos a se dispersar, se distanciar dos altares. O que acontece com esse menino? Esse menino, ele tem um caminho de vida, mas ele escolhe, sabe o quê? Se separar, termina prisioneiro de guerra. Essas pessoas estão dentro de casa. Essas pessoas são gente que a gente ama. Essas pessoas são filhos. Essas pessoas são pais. Semana passada eu falei para vocês, na outra semana, retrasada, eu fui a São Paulo, preguei lá na PIB de São Paulo. Eu fiquei bem impressionado. Uma igreja de 10 andares, uma igreja histórica, com mais de 100 e tantos anos. Uma igreja sofre, porque em volta da igreja se levantou a Cracolândia. Essa inspiração de Cristolândia nasce no coração daquele pastor lá de São Paulo, no Centro Velho de São Paulo. Ele falou: pastor, o rebanho foi indo embora, porque a Cracolândia foi se alojando. Aí na porta da igreja, começou a juntar gente fedida, gente feia, gente horrível, gente rejeitada, gente criminosa, gente vulnerável, gente faminta. Eles começaram a fazer necessidade da porta da igreja. A gente chegava aqui, pastor, tapa o nariz, filhinho. Você não quer trazer teu filho, você não quer trazer tua esposa, você não quer trazer tua mãe, teu pai, para um lugar que é um amontoado de lixo. Aí o que acontece, pastor? Eu convidava, vem na igreja. Não, lá eu não posso, porque lá você é assaltado. Lá vão me roubar. Aí quando você olha para as pessoas, eu trato de gente, eu cuido de pessoas. É um pai. Eu sei, olha, a pessoa, a gente fica olhando. Deixa eu voltar aqui. Deixa eu voltar, preste atenção aqui. A pessoa nunca se lasca no início. No início parece bom, sabia? Deus fala assim: não faça isso. Eu vou fazer. Olha, eu nem morria. A pessoa nunca se lasca no primeiro momento. Não, pastor, inclusive, a lua de mel foi uma delícia, pastor. Esse leão aqui, o Simba, esse fofinho, vai crescer. Ele vai crescer. Ele vai crescer dentro do quintal, dentro da tua casa, como um animal selvagem. E aí, quando alguém fica preso, você tem que chamar quem? O resgate. É aí que entra esse homem chamado Abraão. Ele tem uma casa, que nem sua casa. Sabe a tua célula? Onde tem um treinamento. Quando Abraão viu que seu parente fora levado prisioneiro, mandou convocar os 318 homens treinados, nascidos em sua casa, e saiu em perseguição aos inimigos até Dan. Recuperou todos os bens, trouxe de volta seu parente Ló, com tudo que possuía, juntamente com as mulheres e os restantes prisioneiros. A única esperança dessas pessoas que se perdem, que são insensíveis, que fazem escolhas tolas, que trocam a terra da promessa pela terra da desgraça, que acham que não tem nenhum problema viver num lugar, no mundo, onde todo mundo faz escolhas tolas. Deus levanta, sabe o quê?
gente treinada. 5 de vocês perseguirão 100, 100 de vocês perseguirão 10.000, seus inimigos cairão a espada diante de vocês. A palavra de Deus é uma espada, é assim que a Bíblia compara, Hebreus capítulo 4, verso 12, porque a palavra de Deus é viva e eficaz, é como uma espada de 2 gumes, de 2 lâminas, ela entra na carne, ela divide ossos e medulas, ela discerne pensamentos, intenções de coração, ela vai lá e fatia-se, ó. Sabe aquela carne fininha, sabe o carpaccio? Pronto, é essa espada que faz aquele corte fino, que separa o bem do mal, o justo do injusto, o santo do profano. É a palavra de Deus, é pela palavra que faz você sozinho vencer muita gente. É o treinamento difícil que faz a guerra fácil. O mais pequenino se tornará 1000, o menor será a nação poderosa. Eu sou o Senhor, na hora certa farei que isso aconteça depressa. As escolhas que a gente faz são decisões. Tem gente que toma decisão, alimenta os animais selvagens, e quando o animal selvagem pergunta assim: pastor, o que eu vou fazer? Me ajuda. É isso que vai acontecer com quem anda irresponsavelmente. A gente sabe, você vai aqui, eu sigo algumas pessoas no Instagram que eu conheço, e você olha até pela publicação, a boca fala do que está cheio o coração, quando a pessoa vai ter uma vida feliz, e quando ela vai ter uma vida desgraçada. Você sabe disso, você sabe. As decisões, elas são decisões que estão manifestando uma direção de ir para Sodoma. Eu vou baixar o tom aqui. Mulher, você é casada, o Instagram não é para você mostrar seu corpo. Seu corpo pertence a seu marido, é dele. Homem, não é para você mostrar o quanto você é forte lá. O seu corpo é da sua esposa. A gente tem algo chamado pacto de aliança de amor. Eu não preciso chamar atenção para mais ninguém, porque eu vou ficar com a minha até o fim. E é desse jeito que a gente tem que pensar, é desse jeito que a gente precisa viver. Esse homem, chamado Abrão, ele liberta o prisioneiro de guerra, mas ele continua sendo grato. Ele encontra um rei de Salém, chamado Melquisedeque. Melquisedeque, rei de Salém. Salém é a mesma coisa que aqui Jerusalém, tá bom? Salém quer dizer paz. Jerusalém é a cidade da dupla paz. Pronto, é uma paz dobrada. Esse homem, além de rei, é sacerdote do Deus Altíssimo, trouxe pão e vinho e abençoou Abraão. Olha como é que a bênção continua nele. Você está vendo que ele mudou de lugar? Mas ele não mudou de bênção, não mudou de Deus, dizendo: bendito seja Abraão pelo Deus Altíssimo, Criador dos céus e da terra, e bendito seja o Deus Altíssimo, que entregou seus inimigos em suas mãos, e Abraão lhe deu o dízimo de tudo. Ele coloca a Deus sempre em primeiro lugar. Pastor, por que tudo dá certo na vida de Abraão? Sabe por quê? Por causa de uma honestidade misturada com uma fidelidade, misturada com uma perseverança, misturada com uma fé, misturada com um sacrifício. Ele fica mais rico aqui, ele pega os despojos de todos aqueles reis, que capturaram todos, inclusive o sobrinho dele, ele pega e coloca no altar. Olha que coisa. A gente acha que vai ficar com menos, né? Abraão tinha certeza que ia ficar com mais, certeza. Ele coloca na mão de Deus, o que é de Deus, o que é meu, é meu. Ele não fica mentindo para si mesmo, não, dessa vez não deu. Ele é um homem que é exemplar, ele é um homem que aonde ele vai, o altar é o mesmo, o Deus é o mesmo, a fé é a mesma, e quando ele tem grande vitória, ele tem algo chamado gratidão. Eu fico lembrando aqui os pequenos começos da gente. Eu estava lembrando hoje de manhã, na semana do Dia das Mães, domingo, vocês sabem que eu prego em Bom Retiro.
eu visitei a minha mãe, passa o dia das mães comigo, eu falei, mãe, não posso, eu não consigo, mas eu passo uns dias da semana com você. Aí fiquei lá, quarta, quinta, sexta e sábado com ela, e fui andar no bairro, eu morei no bairro chamado Ilha do Governador, quem é carioca também não conhece, porque a Ilha do Governador só é perto da Ilha do Governador, porque tem uma ponte. Então quem mora na ilha, só fica na ilha, você não sai, é muito difícil você sair da ilha. Você chega na ilha, você pousa no Tom Jobim, no aeroporto internacional do Galeão, mas você já sai direto da ponte ali. Eu não, eu moro lá para o final, morei lá, e entre a entrada da ilha, a ponte, e a casa da minha mãe tem um morro, chama Morro do Dendê. Eu vou cantar a canção, para você se lembra, é a canção do Tropa de Elite, Morro do Dendê é ruim de invadir. Quer dizer, se é uma música que viralizou, todo mundo sabe qual é a fama do Morro do Dendê. É ali que eu morava, mas só que é o seguinte, para eu ir para a casa da minha mãe, eu tenho que passar pela estrada do Dendê. Aí eu cheguei, vivo, lá no bairro da mamãe, meu bairro. Aí eu vi a escola estadual que eu estudei. Eu me lembro que uma vez não consegui entrar na escola, porque a minha mãe tinha um bolso que se usava no uniforme, era do lado direito, e minha mãe pregou do lado esquerdo. Eu não entrei, pode voltar que está com o uniforme errado. Eu lembrei dos pequenos começos, eu lembrei, a gente ganhava tênis uma vez por ano, uma vez no Natal. E aí, quando a mãe comprava, o pai comprava para a gente o tênis, ele já comprava o tênis maior, você sabe, né? Você começava o ano no número 35, chegava no final do ano, você estava com 37. E eu era muito cuidadoso, sempre fui cuidadoso. Gente, eu gosto das coisas bem caprichadas, arrumadas. Você vai na minha casa, tudo arrumadinho. E eu não sou perfeccionista, mas eu gosto das coisas arrumadinhas. E aí eu saía com aquele tênis, eu limpava, eu passava Sapólio Radium, isso não, acho que não existe mais, mas era assim um cremezinho que você passa, um pozinho, que fica branquinho, eu ficava guardando meu tênis. Aí o que acontecia? No meio do ano, o que acontecia? Meu pé crescia demais, e eu tinha que dar o meu tênis, que eu cuidei, que eu não saí para jogar bola, eu usava ele para domingo, para ir para missa, domingo para ir para festa, eu pegava aquele tênis. Não, passa para o teu irmão que não cabe mais em você. Aí eu pegava o tênis do meu irmão mais velho, pensa um homem relaxado, jogava bola, artilheiro do time, fazia gol, eu pegava já o tênis sujo, rasgado, furado, e era o meu tênis, porque era o que tinha. A geração de hoje tem tudo de sobra, tudo de sobra. A gente senta na mesa, e a gente vê, não, vai no shopping e compra outro, parcela. Não existe, tem um negócio que a geração não sabe o que é, dinheiro, não sabe o que é, sabe que é Pix, passa o cartão, não sabe o que é, o dinheiro acabou, dinheiro, eu sei que não sabe o que é, eram umas notas assim, uns cartões coloridos, colecionáveis, você colecionava, eu colecionava a nota de 1, mas tinha umas notas coloridas, né? Tinha a vermelhinha, que era de 10, tinha a amarelinha, que era de 20, tinha uma marrom, que era de 50, tinha uma de 200, 200 é um negócio que não aparece, né? Nunca aparece, nem sei se existe isso. A gente vive numa fartura e não tem gratidão. A gente faz escolhas teimosas. Então o próprio Senhor fez chover do céu fogo e enxofre sobre Sodoma e Gomorra. Assim, ele destruiu aquela cidade e toda a planície. Quando Deus arrasou as cidades da planície, lembrou-se de um homem, lembrou-se de uma oração, lembrou-se de Abraão, e tirou Ló do meio da catástrofe. É dentro de casa que a gente fala com Deus, sabia? A gente fala com Deus, a gente aprende a orar aqui na igreja, mas a gente ora em casa. É dentro de casa, é dentro da célula, que você compartilha a dor, a alegria, agonia, prisão. É dentro de casa, aqui a gente não se conhece. Aqui a gente sabe quem é, lembra, aquele irmão é lá da igreja. Mas aqui
aqui a gente não tem intimidade para saber onde que a gente está aprisionado na guerra. É num pequeno grupo mesmo, que a gente sabe, ó, ele está chorando, ele precisa do abraço. Foi o que o Elber falou aqui, foi o que o Fabrício disse aqui. É gente que precisa só do abraço, só do abraço. É gente que você partilha o pão, mas tem gente que você partilha o amor. As escolhas que a gente faz são escolhas que vão machucar a gente. Mas tem muito marido aqui, escute isso, estou falando com você. Você só está vivo porque tua mulher está orando por você. É verdade. Tem muito filho que só está vivo porque tem pai, tem mãe e tem avô, que é amigo de Deus, que constrói altar e está falando com Deus. Deus ouve seu pai, Deus ouve teu filho, viu papai? Que está clamando pela sua vida, viu mamãe? Deus ouve, mas a catástrofe está, sabe o que? Vizinha da gente, sabe, em volta da gente, andando ao redor, bramando como leão. Cuidado, Sodoma, gente, Sodoma não é a imoralidade sexual, você aprendeu errado, te ensinaram errado, não senhor. De Sodoma, sabe o que era? Ora, este foi o pecado de Sodoma. Ele reduz a cidade a um ser, a uma pessoa, uma mulher. É ela, Sodoma, a cidade, e suas filhas, ou seja, quem foi gerado dentro daquela cultura, eram arrogantes. Não preciso de Deus, não. Eu preciso da bênção. Eu preciso de me dar bem. Eu preciso experimentar o melhor. Tinham fartura de comida. Nada, Senhor, eu te dou graças, porque nada falta nessa mesa. Eles viviam despreocupados. Eu estou preocupado se meu tênis, eu compro outro, eu busco outro. Não ajudava os pobres, levava leite para a igreja. Os necessitados eram altivos e cometeram práticas repugnantes diante de mim. São as chamadas escolhas da maldição. Eu vou encerrar. Mas a mulher de Ló, já pensou, gente, você perder quem você ama? Aqui a viuvez vai se encontrar com Ló. Ele erra ao sair de perto, ele erra ao escolher ficar do lado daqueles que trabalhavam, ele tomou partido pelos pastores errados, ele se afastou da bênção, ele escolheu um lugar maldito com gente perversa, ele foi levado prisioneiro, não era para ele nunca mais voltar para lá, ele insiste em retornar para o lugar do abuso, e ele lá quase é abusado. Deus tem que mandar anjo para tirar Ló de Sodoma, e Ló não queria ir não. Se você pegar o capítulo 19 do livro de Gênesis, ele resistiu, ele não queria ir não. É gente que está tão acostumado na iniquidade, que não quer sair, não, um dia eu me converto, um dia eu tomo a decisão, vai chegar a hora, é a maior mentira, vai chegar a hora certa. Olha, será como nos dias de Ló, hein? Casavam-se, davam-se casamento, comiam, bebiam, plantavam, edificavam, quando veio repentina destruição. Mas a mulher de Ló olhou para trás, se transformou numa coluna de sal, morreu. Coração vira pedra salgada, ele e suas duas filhas ficaram morando num buraco, uma caverna. Aquele homem rico, o que aconteceu com ele, gente? Sabe o que aconteceu? Escolheu errado, escolheu ficar longe da bênção. Que é pior, vai ficar pior. Assim, as duas filhas de Ló engravidaram do próprio pai. Ló ficou tão bêbado, tão deprimido, ele, para fugir do abuso, da dor, da perda, ele foi beber. Ele ficou tão bêbado que ele teve intimidade com as próprias filhas. E aqueles bebezinhos que deveriam ser
netos dele, se tornaram filhos do incesto. Moabe e Amon são os piores inimigos de Israel. Eles vão dar dor de cabeça o tempo todo. Olha aqui, o anticristo, a figura do anticristo na Bíblia, sai de dentro da igreja, sabia? Ele era um dos nossos, sai de dentro da fé. Os piores inimigos do evangelho, sabe de onde saem? De dentro do evangelho. É filho de crente. É filho de crente que vê pai, vê mãe dando mau testemunho. Você está entendendo? O teu filho vai aprender com você. Aqui, as filhas de Ló aprenderam com ele. Enganaram o próprio pai. Você escolhe hoje, bênção ou maldição? É você que escolhe. Você que escolhe caminho da vida ou caminho de morte. É Jeremias que diz isso. Você escolhe porta estreita ou porta larga. A estreita te leva para a vida eterna. E a larga? A larga, pastor, é a delícia, mas te leva para um lugar que você não quer ir, não. Vida no espírito e vida na carne. É uma decisão. A carnalidade é quando você resolve tudo sem Deus. Ser esperto o suficiente, se é forte o suficiente, se é bom, deixa que eu resolvo. A vida na carne não ora, não jejua, não busca a Deus, não teme a Deus, anda por aí, querendo ser feliz. Vamos ficar em pé e vamos orar. Em nome de Jesus, eu quero orar por você. Quero orar, o pastor, a gente que é pastor, sabia que a gente tem uma tentação? Sabia? É bom você saber. Gente que está sendo ordenado pastor, a gente tem uma tentação. Sabe qual é a tentação da gente? É a gente pregar no final assim: e foram felizes para sempre. É verdade. Semana passada a gente pegou a viúva. Lembra da viúva com 2 filhos que iam ser levados escravos? Lembra disso? 2 Reis capítulo 4. Aí no final multiplicou um monte de botija, né? Os potes de tempero sem chá, deu tudo certo. Você pega a vida, a gente tratou aqui da vida do sumo sacerdote Jairo, estava com a filha morta dentro de casa. No final, olha que legal, ela ressuscitou. Agora eu quero ser honesto com você. A vida de Ló acabou aqui. Tem gente que a vida é jogada fora. Você não vai encontrar nenhuma, a não ser Ruth. Ruth era moabita, tá? Mas você não vai ver mais nenhum moabita assim que te dá esperança. Nenhuma descendência de Ló. Não recebe, você não vê. Você não enxerga. Leva Deus para dentro da sua casa. Aqui a gente não sai daqui sem esperança. Aí a gente mostra vídeo, aí a gente mostra testemunho. A gente está dizendo para você, funciona. Minha vocação pastoral, ela nasce dentro de uma célula. Eu falei, eu quero ser que nem esse pastor aí. Eu quero ganhar gente para Jesus. Eu preciso falar de Jesus para minha família. E a pessoa certinha para falar é você. É você. As pessoas olham para a sua vida e rejeitam no princípio, mas depois falam assim: peraí, alguma coisa mudou nele. O que aconteceu? Você era um pirado, você era um enlouquecido, você era um perdido, você era doido, você era todo certinho mesmo, mas você conseguiu ficar melhor do que você era. Aí você vai dizer: não, Jesus entrou na minha casa. Eu trouxe os altares para dentro da minha casa. Eu trouxe Deus para dentro da minha casa. Amém, gente? Deus falou com você hoje. Se Deus falou tanto com você quanto comigo, levante sua mão e diga assim: Deus falou. Deus fala. Eu vou orar por vocês. Eu vou orar pelas famílias. Eu vou orar por aqueles que são prisioneiros de guerra. Eu vou orar por aqueles que você ama e estão aprisionados mesmo no pecado, na jaula do engano, aprisionado na religião, na mentira da filosofia, nas mentiras
que leva a gente para longe de Deus. É gente que está sendo, tem gente que está indo bem, hein, pastor? Mas está lá em Sodoma, está rico, está colhendo muito, rebanho está crescendo, mas está longe de Deus, vai morrer, vai cair fogo no céu. Vamos orar? Nós vamos cantar uma canção. Eu quero orar por todos vocês, vou convidar todos vocês a sair dos seus lugares. Todos vocês vão sair dos seus lugares, e a gente vai orar junto. Pastor Marcos, me ajude aqui. Quando a gente cantar, pega na mão da sua família, do seu filho, da sua esposa, e vem aqui à frente, o seu filho que estiver aqui, seu avô, sua avó, vem aqui, vamos orar juntos em nome de Jesus. Que o Senhor te abençoe e faça brilhar seu rosto em ti, e conceda sua graça e te dê paz. Que o Senhor te abençoe e faça brilhar seu rosto em ti, e conceda sua graça e te dê paz. Que o Senhor te abençoe e faça brilhar seu rosto em ti, e conceda sua graça e te dê paz. Vamos orar. Feche teus olhos. Se você está com a tua família, pegue na mão. Se você estiver sozinho, coloque a mão no teu coração, ore, faça essa oração, consagre a Deus a tua família, libere uma palavra agora dos teus lábios, que todo aprisionamento, toda prisão, todo prisioneiro dentro de casa vai ser libertado agora, pelo poder do nome de Jesus vai ser liberto. Pai, em nome de Jesus, Deus, nós queremos confessar diante do Senhor, que muitas vezes nós andamos como Ló, por caminhos tortuosos, caminhos que nos afastaram do Senhor. A nossa visão muitas vezes estava turva, preocupando, Pai, com riquezas, com coisas passageiras desse mundo, e nós nos distanciamos e nos afastamos da presença do Senhor e nos tornamos, ó Pai, prisioneiros de guerra, prisioneiros dentro das nossas casas, no meio da nossa família, prisioneiros e enganados, ó Deus, por um espírito de engano. Mas agora nós rejeitamos tudo isso e expulsamos da nossa casa, em nome de Jesus, Pai. Para a liberdade, Cristo nos libertou, nós somos livres, Deus. Nós não somos mais aprisionados, e não estamos mais aprisionados em nada, e não somos mais prisioneiros, ó Pai. Pelo contrário, a liberdade do Senhor chega sobre as nossas vidas, sobre a nossa casa, sobre a nossa família. Então vem, Senhor, agora sobre a nossa casa, vem com o socorro do Senhor nessa noite, Pai. Nós clamamos pelo socorro, pela visitação, pela presença do Senhor, Pai. Nós escolhemos a bênção aqui neste lugar, nós escolhemos servir ao Senhor, nós escolhemos andar com o Senhor, nós escolhemos, ó Pai, ficar com o Senhor até o fim, Senhor. Nada nem ninguém vai nos separar da presença do Senhor, nada pode nos separar do amor de Deus que está em Cristo Jesus, nosso Senhor e nosso Salvador. Nós invocamos o Teu nome, não apenas aqui neste lugar de adoração, mas nós queremos invocar o Teu nome dentro das nossas casas, no meio daqueles que nós amamos, aqueles que são caros para nós, Senhor, que custam caro, que custam o sangue de Cristo. Nos ajude, Senhor, a sermos famílias restauradas, famílias cheias do Teu Espírito Santo, famílias que têm uma palavra de esperança, de salvação, de transformação, de liberdade, Senhor, em nome de Jesus. Nós rejeitamos todo o mal, Senhor, nós rejeitamos as escolhas erradas, as escolhas
escolhas teimosas que nós fizemos muitas vezes, longe do Senhor, nos atrai, Senhor, com os teus laços de amor. Nós somos atraídos para este lugar de santificação, de adoração, da presença do Senhor. O que nós queremos, Senhor, é a presença do Senhor nas nossas vidas, nas nossas casas, ó Pai. Bendito seja o teu nome, Senhor. A igreja diz amém, amém, amém.